Convidei alguns amigos para serem entrevistados para essa série Histórias que Ensinam, porque sei que são pessoas que passaram por transformações em suas carreiras e que podem ensinar algo por intermédio de suas histórias. Conhecendo histórias, nós eliminamos preconceitos, reduzimos os conflitos. Se inscreva no canal e acompanhe conosco essa temporada de entrevistas que terá uma entrevista por semana. Bom, eu sou Ana Penarotti e eu sou filha de uma família de 4 portugueses. Meus 4 avós vieram de Portugal, a avó Ana e o avô Fernando se conheceram no Brasil, casaram no Brasil. A avó Maria e o avô Virgílio também vieram para o Brasil, se conheceram no Brasil, casaram aqui. E eu sou a segunda filha do casal da Rose e Marie e Alcides, e minha mãe professora, meu pai era técnico de laboratório, e somos 4 filhos, meu irmão mais velho Álvaro, depois venho eu, o Cláudio e a Patrícia caçula. Bom, minha infância foi muito feliz, eu tive uma infância muito divertida, eu fui uma filha muito querida, muito desejada. Minha mãe dizia que se ela tivesse que ter 10 filhos, ela queria ter 10 filhas mulheres. A minha infância foi uma infância muito livre, a gente brincava muito na rua, até 2 anos de idade eu morei na Saúde, no começo da Carneiro da Cunha, e como eu era muito pequena, a gente ficava muito em casa e tal. Com 7 anos de idade eu mudei. Com 7 anos de idade eu fui morar na mesma rua, mas lá no final da Carneiro da Cunha, que era... E aí eu já tinha 7 anos de idade, foi quando a minha avó, que morava no Rio de Janeiro, minha mãe é carioca, meus avós moravam no Rio de Janeiro, e eles iam vir para São Paulo morar aqui com a minha mãe filha única, meu pai também era filho único, mas uma época que a grana era curta, não tinha tantos recursos financeiros, então era uma casa maior, mas era uma casa mais velha, e foi uma luta. Minha mãe começou a trabalhar fora para poder ajudar meu pai com os recursos. E eu me lembro que quando a gente mudou, tinha muitas crianças. Era uma rua que tinha muita criança. E a gente brincava muito na rua. Essa casa ficava numa baixada. Tinha uma ladeira do lado de cá, uma ladeira do lado de cá, não muito íngreme, mas tinha. E a gente morava aqui embaixo. E os meus vizinhos eram todos crianças da minha idade, pouca diferença de idade. Então, eu me lembro que no dia que eu mudei, eu fui para a sacada da casa, eu não conhecia ninguém ainda, e de lá de cima da varanda, era um sobrado, eu olhava as crianças na rua. E eu falava, gente, eu preciso ir para a rua também. E eu não estava habituada a andar na rua, porque eu morava no começo da rua, na casa anterior, era uma rua muito mais movimentada. Então eu não ia muito para a rua. Aí eu já tinha 7 anos, então eu queria ir para a rua, curtir e me divertir com essas crianças todas que tinham ali. E eu me lembro, inclusive, às vezes, eu tinha que estudar para a prova e nos finais de semana, e minha mãe falava, não, hoje vocês vão ficar aqui estudando. E a gente ficava dentro de casa estudando, mas a gente ouvia as crianças na rua. Então era impossível estudar, né, pensando que tinha um monte de gente na rua brincando, e a gente queria ir brincar. E brinquei de carrinho de rolemã, machuquei dedo, empinei pipa, eu gostava de brincadeiras de menino, mas também brincava muito com menina. Eu me lembro que teve um ano, no Natal, que eu ganhei uma boneca que chamava Prozinha. Você puxava a cordinha dela nas costas e ela cantava música do Erasmo Carlos.
e era muito legal, né? Naquela época não tinha muitas bonecas desse tipo e era muito divertido ir pra rua e mostrar para as amigas que a minha boneca cantava, né? Uma coisa que me marca na minha infância, eu passeava muito. Meu pai trabalhava em hospitais, em laboratórios, e durante alguns períodos ele trabalhava inclusive no final de semana. E essa época minha mãe ficava em casa com a gente e quando chegava o período de férias, ele já deixava avisado, falava para minha mãe: olha, arruma as malas, arruma as coisas que na segunda-feira nós estamos de férias, isso era um sábado, nós vamos viajar amanhã de manhã. Arruma tudo, já deixa as coisas prontas e a gente ia viajar. E nessa época, nós em 4 filhos, não dava para pagar hotel, para ir para hotel. Ou a gente ia para casa das pessoas, casa emprestada, ou a gente ia acampar. Então meu pai comprou uma barraca e a primeira viagem que a gente fez foi num Fusca. E se o Fusca falasse, imagina quanta história tinha para contar, né? Porque a gente acampou em muitos lugares e todo mundo apertado. E eu me lembro, nessas viagens, eu e meu irmão, a gente ia no banco de trás com a perna levantada, porque levava panela, levava brinquedo, comida, não tinha dinheiro para gastar à vontade nos lugares que a gente ia, né? Não tinha também muitos recursos. Era um camping estruturado, com banho e tudo mais, né, para famílias, mas era tudo com o dinheiro muito contado, muito curto, mas era mega divertido. A gente conheceu o interior de São Paulo, Rio de Janeiro todo por conta dessas viagens que meu pai fazia. Uma memória muito legal que eu tenho da infância é que quando a gente ia para o Rio de Janeiro, a viagem era longa, 4 horas e meia, 5 horas, sei lá, e a gente saía muito cedo, 5 horas da manhã, mas a gente acordava, a gente ia dormindo, eu e meu irmão mais velho, a gente ia dormindo e a gente parava em Itatiaia e tomava o café da manhã, brincava um pouco num parquinho, numa praça que tinha lá no meio do caminho e continuava a viagem. E a gente cantava, a gente ia cantando dentro do carro. Minha mãe fez Aliança Francesa, então ela cantava as músicas em francês pra gente. Então eu tenho memórias das músicas que ela cantava. J'ai perdu les dó da minha viola, j'ai perdu les dó. Ah, c'est papa, savait ça, tralala, que de ramama de ça, tralala. Opa, camarade, opa, opa, opa. Me emocionei porque é uma memória muito fantástica desse período que a gente ia no carro cantando, porque imagina, chegava uma hora que eu e meu irmão, a gente já não aguentava mais viajar de carro e ia cantando, né? Era uma forma da gente se distrair de novo. Bom, minha adolescência, quando eu fiz 13 anos, a minha irmã nasceu, a Paty nasceu e era minha boneca. E eu me lembro que quando minha mãe comunicou que estava grávida, eu fiquei com ciúme, porque eu falei, poxa, eu vou perder meu trono, né? Sou a filha mimada, a filha desejada, como é que vai ser? Então eu fiquei um pouco com ciúme e queria que fosse um menino, porque eu falei, se vier outro menino eu não vou perder meu trono, né? Vou continuar a filha querida. Mas eu já estava na adolescência, então eu queria um pouco mais de liberdade, de poder passear, e eu não tinha. E aí eu fiquei pensando, se vier outra menina, pode ser que eu ganhe um pouco mais de liberdade, porque aí todos os olhares vão para outra menina. Então eu ficava nessa pira, né? Eu falava, bom, tem que ser outra menina. E aí meu pai falou assim, tá bom, se nascer uma menina, você escolhe o nome dela. E aí nasceu a Patrícia e obviamente fui eu que escolhi o nome dela. Não sei se ela gosta muito do nome, não, mas eu acho que foi aos 14 anos, eu escolho uma profissão. Eu fui fazer magistério, um pouco seguindo o caminho da minha mãe, e que era uma coisa que me identificava. Eu fui fazer magistério, eu queria dar aula, e nessa época eu pensava em montar uma escola. Então fiz magistério, fiz pedagogia, fiz estágio com uma diretora de escola que foi a escola onde eu estudei,
e cheguei a trabalhar lá um pouquinho e era muito maravilhoso. Mas eu descobri que trabalhar com educação infantil, alfabetização, era muito desafiador para mim, eu achava muito difícil. Eu gostava de estar com crianças, me divertir com criança, mas educar, treinar, ensinar, alfabetizar, eu achava muito desafiador, porque a criança muito pequena, você põe aqui, daqui a pouco ela tá ali, ela anda, ela se mexe, ela não obedece, ela não ouve, então eu achava muito desafiador. Com 18 anos, eu tive meu primeiro emprego formal com carteira assinada, fui trabalhar no banco e, na realidade, eu já trabalhava antes, mas eu fazia estágio nas escolas, trabalhava com contrato de curto prazo em algumas escolas. E trabalhei muito tempo numa loja de brinquedos, mas era sempre época de Natal, festa de Dia das Mães, era uma loja de brinquedos. E então, aos 18 anos, eu tive meu primeiro emprego formal, com carteira assinada e tudo mais, que foi no Banco Itaú. E então essa foi a minha primeira experiência, mas não era na área de educação, não era na área contábil. E em um determinado momento, então fui passando por outras empresas e num determinado momento eu tomei uma decisão. Eu tenho que escolher o que eu quero fazer, porque eu estou trabalhando numa área contábil, com uma formação em pedagogia, ou eu vou trabalhar na área de educação e abandono uma organização nos portos que eu já estava, ou eu vou estudar contabilidade, eu tenho que fazer uma escolha. E aí eu escolhi sair, eu estava trabalhando na época na Companhia de Cigarros Souza Cruz, e eu comecei a procurar emprego na área de educação e fui trabalhar no começo com recrutamento e seleção numa multinacional francesa e saí da Companhia de Cigarros Souza Cruz, que não me deu, eu não tive na época a oportunidade de trabalhar na área de RH lá. Então fui trabalhar comecei a trabalhar na área de RH, isso eu já tinha uns 20 e poucos anos. Bom, com 18 anos também eu conheci meu marido. Comecei a namorar com ele aos 18 anos, era um cara que morava na Zona Leste, que vinha de uma família simples e já trabalhava. Então era um cara que ele tinha 4 anos mais velho do que eu, mas me parecia um cara super maduro, ele era mesmo mais maduro do que eu. E aí eu comecei a namorar com ele e me apaixonei, obviamente. E namoramos 4 anos. E com 23 anos nós casamos e continuei morando no bairro. E na época eu não quis ter filho logo, porque eu queria continuar estudando. Eu estava começando a me engajar profissionalmente, e então eu decidi que eu queria viver com ele, passear, viajar e estudar. Então eu teria filhos mais para frente. Eu coloco isso na minha entrevista do meu casamento, que eu queria ter filhos depois de uns 5 anos mais ou menos de casada. E, bom, eu fui ter o meu primeiro filho, o Ítalo, que está hoje com 22 anos, eu já tinha 8 anos de casada. Nesse período ele foi transferido para Salvador, nós fomos morar em Salvador, morei 2 anos em Salvador, e eu queria ter meus filhos perto da minha mãe, para ter o convívio com os avós e também porque eu sabia que minha mãe poderia me ajudar. Então, com 22 anos, com 8 anos de casada, eu já estava em São Paulo de volta e tive meu filho. E quando eu tive meu filho, eu decidi que eu ia me dedicar muito para ele. Eu não parei de trabalhar, continuei trabalhando, mas eu decidi que ia me dedicar muito para ele. Meu filho também foi um filho desejado, programado, e eu queria tê-lo naquele momento. Nessa época eu já trabalhava na área de treinamento e foi uma das principais escolas para a minha vida, a área de treinamento, a Icatu Hardfor Seguros, que era a empresa que eu trabalhava, e eu trabalhava com treinamento de vendas, muito legal. Eu tive minha filha depois, aí eu estava com 39 anos, quando eu engravidei da Isabela. A Isabela, minha super companheira, ela também foi uma criança programada, desejada, esperada, e
E aí tudo certo, né? Completava a família. Meu marido gostava muito de criança, então ele grudava nesses filhos. Ele foi um super pai, foi um cara super presente, bacana, divertido, família, espetacular. Em 2001, um pouquinho antes da Isabela nascer, meu marido fez uma opção de morar no interior. Eu fui morar na região de São José do Rio Preto, morei em Votuporanga, e lá foi a minha primeira tentativa de trabalhar como consultora. Fiquei lá 2 anos, dei aula, foi um importante exercício para o início da consultoria. Mas voltamos para São Paulo. 2 anos depois, eu fui convidada para trabalhar numa empresa, uma grande empresa em São Paulo. E essa empresa, então, eu fiz de novo uma carreira na área na época era consultoria interna e treinamento. E em 2009 eu abri minha consultoria. Eu não queria mais trabalhar dentro de organizações única e exclusivamente com um único... Não fazia mais parte do meu propósito, aquilo não estava me deixando mais feliz. A sensação que eu tinha é que eu estava sempre realizando o sonho do outro, eu não estava realizando o meu sonho. Então eu decidi abrir minha consultoria. Meu marido foi meu grande incentivador. Ele acreditava muito no meu trabalho, ele divulgava meu trabalho para as pessoas, ele me dava ideias, sugestões, muitas interferências positivas que ele fez, que até hoje refletem na minha vida e na minha carreira. Isso aconteceu em 2009 e em 2012 minha consultoria estava bombando, a gente tinha muito trabalho, eu viajava muito a trabalho, e em 2012, dia 1º de março de 2012, eu recebo uma notícia que foi com certeza uma das piores notícias da minha vida. Dia 1º de março de 2012, meu marido faleceu. Ele saiu de manhã para trabalhar, e me avisou: olha, hoje eu vou jogar bola. Ele jogava bola sempre com os amigos na Zona Leste, e aquele dia ele estava mudando um pouco o grupo de amigos. Ele trabalhava no mercado hospitalar, e um grupo de amigos convidou ele para jogar bola numa quadra no Ipiranga, e ele foi. E ele foi jogar bola, e quando foi 10 horas da noite, mais ou menos, era a hora que ele costumava voltar, 10, 10 e meia, por aí. E aí nisso chega um amigo nosso, um amigo que não estava habituado aí na minha casa, não era uma visita constante. Ele chegou na minha casa e me trouxe a notícia. Bom, naquele momento o meu mundo caiu, minha vida se transformaria completamente. O Brás faleceu e eu me vi assim numa situação completamente sem chão, embora eu sempre tivesse minha família muito próxima, meus irmãos, minha mãe. E aí, quando eu estava já me habituando com isso, o Brás faleceu. E ao mesmo tempo que eu tinha muito trabalho, que eu tinha uma agenda bem cheia, muito treinamento, ele não estava mais comigo. Foi um desafio muito grande lidar com a perda do Brás. O Brás foi um marido espetacular, um pai fantástico, um amigo incrível, e eu tinha ali o desafio de continuar. A Isabela tinha 7 anos, o Ítalo 15 anos, então eram fases super importantes para eles, e eu tinha então que trabalhar muito para continuar o sustento da minha família e ao mesmo tempo lidar com as questões de escola, desenvolvimento, saúde, alimentação, toda a estrutura familiar. Em 2016 eu tive uma doença seríssima. Eu estava sem plano de saúde e fiquei 45 dias internada. Foi uma fase entre a vida e a morte, porque eu tive uma bactéria seríssima, muito difícil de curar. Então, durante esses 14 dias, tanto eu quanto minha família, a família estava se estruturando para
criar meus filhos sem mim. Então era muito difícil, foi uma fase muito difícil, tanto para mim internamente, porque eu pensava como é que eu vou sobreviver e depois dessa cirurgia. E eu me lembro que quando eu internei, eu internei no hospital público, e quando eu vivia aquela situação de pacientes no corredor, aquelas coisas que a gente vê na televisão que a gente acha que nunca vai passar. Eu estava deitada no corredor dos hospitais e eu dependia da minha família para ir lá me dar banho, porque eu não tinha a menor condição. E depois da cirurgia, inclusive, uma série de coisas difíceis aconteceram no hospital. Eu caí, minha ferida abriu mais, eu tinha muita dificuldade, tive muita dificuldade para me recuperar, até que a infecção foi cedendo, foi curando, e eu cheguei num amigo que foi extremamente importante, que é um amigo, o Eduardo Scavone. Ele é Eu não sabia direito por que eu me lembrava tanto dele naquela época, dentro do hospital, mas ele não tinha muito como me ajudar, né? Eu cheguei a ligar para ele e ele não tinha muito como me ajudar. A gente sabe que saúde não é bem assim, né? E aí eu saí do hospital e o Edu me ligou: Ana, como é que você tá? Como é que você tá? E eu falei para ele: eu tô saindo, mas eu tô saindo com uma ferida aberta enorme, eu não sei se minha mãe vai conseguir fazer o curativo, eu não sei como é que eu vou fazer esse curativo. E aí o Edu falou assim: eu vou te dar o tratamento para esse curativo. E ele conseguiu para mim um equipamento de curativo a vácuo, que retirava o líquido. Era um aparelhinho que durante, acho que uns 30 dias mais ou menos, eu andava com aquele aparelhinho dentro de casa. Era uma esponja que ia para minha ferida e retirava. E aquilo retirava o líquido, e aquilo me ajudou a curar a minha infecção e fechou a ferida. Então eu tenho muita gratidão ao Edu também por esse período. Em 30 dias a minha ferida estava fechada. E os médicos mesmos diziam, né, como que você... Era uma ferida para 6 meses, no mínimo, para fechar, se não tivesse infecções em cima de infecções. Bom, em 2017 eu faço uma mudança societária na minha empresa, e aí eu me engajo cada vez mais no meu propósito, e meu propósito é levar para as pessoas e para as organizações, primeiro, o autoconhecimento, os processos de desenvolvimento. Eu trabalho muito com uma equipe de liderança e suas equipes, e meu maior interesse é ver essas pessoas, primeiro, tomarem conhecimento de si mesmo. Então, quando alguém se olha no espelho, utilize uma ferramenta de autoconhecimento e tem controle sobre suas emoções, os seus processos de desenvolvimento. Isso me traz muita alegria, e eu sempre trabalho dentro da área de treinamento com jogos, porque eu acho que a vida tem que ser divertida. Embora a gente passe por todas essas situações, a vida tem que ser divertida. Bom, quero encerrar a minha história por aqui e agradecer ao Marcelo Salvo pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história para você e entender que a vida, por mais difícil que ela seja, ela pode ser divertida e vai ser divertida sempre.